A Bola Não Para está de volta para você que assiste pela Vivo TV, canal 26 Fibra, no canal de São Paulo, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, pelo meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, se inscreva lá, participe. Toda segunda-feira uma entrevista inédita falando de esporte para você. Meu convidado é o Carmino Colombini, que é técnico, está no Irati, está fazendo um trabalho de reconstrução da equipe, e a gente estava falando da base aí do Palmeiras, porque ele foi o técnico de 2003 da final, Palmeiras e Santo André. E eu tive um contato antes com o Carmino Colombini como técnico do profissional em 2002, fez um jogo ali antes da chegada de Leverkusen. Vanderlei Luxemburgo tinha deixado a equipe, estava lá meio chateado com o Mustafa Contursi, acabou saindo, foi para o Cruzeiro, e aí o Carmino fez um jogo, e depois o Leverkusen teve 19 jogos aí, mas infelizmente o Palmeiras acabou caindo para a segunda divisão naquela oportunidade, que foi também uma outra experiência que eu não vou esquecer, porque cobrir time caindo do tamanho do Palmeiras não é fácil. Mas, Carmino, uma outra história interessante que envolve eu e você aí. Eu aqui fui o primeiro a trazer a informação do senhor Wagner, que ainda não era Wagner Love, que aprontou lá na concentração, lá na base. Queria que você pudesse contar algum detalhe, Carmino, do que foi falado, porque ele se tornou Wagner Love. O Flávio Prado, comentarista hoje da PAN, deu o apelido, depois o Milton Neves pegou a carona também e manteve esse Wagner Love, e ele ficou, até hoje, já chamado de Wagner Love, por causa de um episódio na Copa São Paulo, naquela oportunidade. O que você pode falar, Carmino, passado tanto tempo aí, são 18 anos depois, desse assunto de um jogador que se tornou muito importante, porque ele chegou no Palmeiras fazendo muitos gols já na base, depois no profissional fazendo muitos gols, ficou pouco tempo, já foi lá para o CSKA, onde ficou diversos anos, até voltar para o Palmeiras de novo, depois passou para o Corinthians em 2 passagens, né, justo no arquirrival, mas queria que você falasse daquela oportunidade que ganhou uma proporção muito grande, né, Carmino? Aquela atitude do Wagner aprontando na concentração, né, Carmino? Sim, a partir da escolha, nós precisávamos de mais 3 jogadores para compor o grupo que ia para a Taça BH. E o Paulo Campos era o treinador do Palmeiras B. Ele tinha ali por volta de 38, 39 jogadores. E entre os 2 campos do CT, fazia-se uma pequena área de treinamento com os golzinhos, e aqueles que não eram usados no treinamento ficavam ali. E quando eu vi, era o Wagner, né? Chamou a atenção. Eu fui em busca de apoio do pessoal da minha comissão, e a referência que tínhamos dele na época, professor, esse menino aí já foi dispensado da Portuguesa do Rio, foi dispensado do Vasco, foi dispensado da Portuguesa de São Paulo, foi dispensado de São Paulo, o contrato acaba no final do ano com o Palmeiras, não vai ficar. Me perdoem se for pejorativo, né? Mas foi dito na época, esse ninguém vai ficar bom, vamos treinar ele tem força. E chamando o Wagner, nós começamos a fazer trabalhos específicos com ele. Só que ele jogava de costas para o gol e tinha uma dificuldade. Fizemos a opção de colocá-lo mais próxima à extrema esquerda e dar essa bola por dentro do lateral, porque tinha um arranque muito forte e era um bom finalizador. No banco, no primeiro jogo da Taça BH, entrou posteriormente e foi o artilheiro da competição. No Campeonato Paulista, havia sido artilheiro da competição. Quando nós chegamos em São José dos Campos, local sede da nossa estadia, né, para aquela competição, o Bahia estava no primeiro andar, nós estávamos no segundo do hotel. Os atletas haviam recebido, me pediram permissão para receber a visita das namoradas alguns dias. Eu falei que não teria problema, mas também fiquei olhando de cima da janela, só ficaram em frente ao carro, sem problema nenhum. Nós jogávamos a nossa classificação no domingo. E no sábado, quando nós voltamos do treinamento, eu percebi um movimento diferente dentro do hotel. Normalmente é alguém que acompanha as meninas, né? E está junto ali no saguão. E quando isso aconteceu, eu pedi para o treinador de goleiros, era o Eduardo, xereta na época. Ele falou, olha, teve um movimento mesmo querendo ficar no nosso andar. E por coincidência, nós tínhamos um atleta que estava no Palmeiras e o pai morava em Goiânia. E o pai passou na capital, pegou a minha família e foi me surpreender com a presença deles no final da tarde de sábado. Tomaram um café ali comigo e eu tinha uma filha pequena que precisou tomar banho. E eu não ia incomodar. O Caco, o filho do Tata, era o preparador físico, hoje está no São Paulo.
E eu pedi para o hotel e o hotel não quis ceder. Eu acabei tendo que pagar uma diária e aluguei e ficar com um apartamento no 7º andar. A minha esposa deu banho, eu fiquei aguardando. Quando ela sai, eu vi o Wagner no corredor. Eu alertei, falei, o que você está fazendo? Não, só estou tomando um fresquinho aqui, estou meio tenso com o jogo. Rapaz, não vai fazer besteira. Como já estava pago o apartamento, a minha esposa foi embora, eu me deitei com a cabeça próxima ao corredor e o corpo dentro do apartamento. 10 para as 22 horas, era a hora do lanche. Eu escutei um movimento e o Wagner saiu do quarto. E eu chamei a atenção dele e ele correu. Reuni os atletas e fui explicar o que havia acontecido. Professor, nós precisamos dele. Faz de conta que o senhor não viu. Eu falei, mas eu vi. Eu vi, depois nem vocês vão confiar em mim. E buscamos uma saída para aquilo. Comuniquei o Márcio e falou, não acredito, manda esse cara vir embora. Não tive contato com a diretoria do departamento profissional. O Wagner foi embora no primeiro ano às 6 da manhã do domingo. Era para manter a situação de forma sigilosa. E no dia seguinte, por volta de meio-dia, o Mustafa me ligou, chamando a atenção, e eu não quis colocar qualquer tipo de responsabilidade da diretoria do profissional, porque eu não tive contato com ele. Então ele disse que era para ter avisado a diretoria do profissional. Bom, enfim, no outro dia, a imprensa já estava sabendo do acontecimento e nós precisávamos fazer uma diferença de gols daquilo que o Bahia fizesse. O Daniel Marques acabou, como zagueiro, sendo lançado ao ataque, fez o placar para nós com os gols de cabeça e nós nos classificamos. Depois desse resultado, o Mustafa pediu para que eu fizesse uma carta requisitando o retorno do Wagner. Eu falei, eu não vou fazer porque eu não vou chamar essa responsabilidade para mim. É um atleta do clube, se o clube mandar ele de volta, tanto a punição como o perdão depende do clube. O Wagner ficou fora, nós tivemos bons resultados também, tiramos o Vitória da Bahia, e o Wagner voltou naquele jogo que a Inter de Limeira saiu ganhando, de 1-0. E o Wagner, se não me engano, ele acabou fazendo mais 4 ou 5 gols naquele jogo. Né? Então, assim, e o que aconteceu? Algumas emissoras tentaram nos promover um reencontro e eu não quis tirar qualquer proveito dessa situação ou trazer o nome à tona novamente e preferi deixar que essa história transcorresse, né, de forma interpretativa, seja lá para qual parte for. Naquele momento, eu fui uma figura importante para ele, né? Porque naquele momento ele não teria uma outra saída se eu não escolha ali. O contrato dele terminaria. E tudo que nós esperamos não é uma recompensa financeira, mas é ao menos como muitos desses atletas, dentre os quais, quando pergunta para o Jonathan Doim, que virou Paulo Miranda por um batismo na concentração, reconhece pelo menos isso. Em algumas oportunidades que ele teve, ele tratou com desdém. Foi um treinador lá do interior de Goiás, que mudou toda a história, mas enfim, né? São caminhos diferentes que seguem, mas você espera o reconhecimento? Não. Mas toda vez que eu tiver oportunidade pública de dizer, eu não vou ausentar fatos ou mudar qualquer tipo de resposta que fuja aquilo que é de interesse daquele que me perguntou. Então, exatamente a história que transcorreu foi essa. E ele foi uma das indicações, aquele grupo que o Jair Pisserni estava formando, da Série B. Né? Foi um dos meninos, porque o Jair havia sido meu treinador no Palmeiras, não me procurou, e o pessoal do departamento profissional falou, Carmino, você tem que ir lá e sugerir para o Jair os jogadores. Eu falei, não, eu nunca vi o treinador da base procurar o treinador profissional para sugerir. Ele tem que vir aqui. E houve uma resistência da parte dele, né? Mas depois veio, entendeu? E o Palmeiras foi bem sucedido também naquela competição, em 2 sentidos. Começou-se ali o apreço e a resposta que a base também deu foi bem positiva.
Foi mesmo. E foi após aquele 7-2 pro Vitória que teve uma limpa, saiu o Zinho, o Neném, entre outros jogadores, para a chegada desse que a gente já citou, inclusive o Wagner Love. Mas até sobre isso, Carmina, porque eu nunca tinha escutado você falar isso. Se você falou, eu peço até desculpa, mas eu não tinha escutado. Você sente uma mágoa por ele não ter falado com você? Ou reconhecer que você foi importante para a carreira dele, porque ele teria contrato terminado, se você não puxa ele, ele não teria essa história. Hoje o Wagner Love não teria existido se você não tivesse feito aquele movimento. Fica uma mágoa, um ressentimento por ele não reconhecer isso? Ah, nenhuma. Já tive coisas mais contundentes do que isso. E também não permiti ficar com resquício algum. Né? Nós não temos que nos ferir por aquilo que o outro deixa de fazer. Né? Nós nos analisamos assim. Será que eu já dei o mesmo tipo de resposta para alguém? Se já, eu vou procurar melhorar. E que ele tenha isso em mente, né? Não é só uma independência financeira, o sucesso profissional, que significa que as coisas começaram bem e que elas vão terminar da mesma forma. Né? No seu íntimo, você tem em você, Carmino, eu mudei a vida do Wagner Love, assim, pro bom sentido, inclusive. Mas você tem isso, eu mudei a vida desse atleta. Esse atleta hoje foi e é esse jogador, graças a mim, assim, pelo menos você deu o início do caminhar, é claro, dependeu dele jogar a bola, fazer gol, é óbvio. Dependeu dele também para poder dar certo. Mas você tem esse lado, poxa, se não fosse eu, ele não teria sido o Wagner Love? Fred, pensa comigo. Havia uma equipe de trabalho já ali. Não só o departamento profissional, quanto o Paulo Campos o aproveitava ou não. Mas havia o Caio Zanardi na base também, sim. Havia o Caco de olho nisso. Só que as referências com relação ao aproveitamento não eram, não me motivavam. Assim como eu perdi o Edmilson e o Wagner, eu fui com o Caio para pegar 2 jogadores para compor o meu elenco. Eu fui no Elias e fui no William. Eu olhei o Elias num treino, depois aqui tá correndo demais, tá correndo mais que a bola. Eu vou quebrar o galho com o que eu quero aqui mesmo. Méritos do treinador que o recuou como volante. Sim. Benefício também para Elias. Agora, outros atletas, como Danilo Avelar. E o William que você citou aí é o William que está no São Paulo hoje, que teve um problema cardíaco, se recuperou. É esse o William que você está citando, né, Carmino? É o mesmo? Eu não sei, ele havia estado depois no Vitória da Bahia. Ele foi pro México, pro Querétaro, jogou com o Ronaldinho Gaúcho, agora voltou pro São Paulo, tá lá no São Paulo. Que legal. E tem uma história brilhante de vida, de superação. Ele tem um problema cardíaco, se recuperou com o Dr. Nabil Goraeb e tá aí jogando. Exatamente, Fred. Então, no Wagner, convocá-lo para fazer aquela competição foi a última oportunidade dele. É claro que ele que agarrou, ele que fez os gols, ele que recebeu aquilo que é minha obrigação fazer, treinar bem o atleta. Agora, se for para ser de forma direta, o Jonathan Doim veio fazer avaliação aqui comigo no Irati, que o Ricardinho Meia tinha um projeto, que hoje é da imprensa, né? Mandou 3 atletas. O Meia eu liberei. Outros 2 foi o caso dele e do Bruno Henrique, volante, que eu aprovei. E convoquei já para um primeiro jogo. Falei, jogador com o nome de Jonathan Doim não vai poder ser zagueiro. E eu percebi que aqui no Paraná o Paulo Miranda havia parado e coloquei o nome dele de Paulo Miranda. Esse eu fui um agente direto. Danilo Avelar. Voltando para São Paulo, após uma competição que eu fiz meio escondido para o Taboão da Serra, Copa São Paulo, conheci o César o César Sampaio, chegando no Mineiro, ele me chamou para fazer uma peneira para ele. E eu vi, o Danilo foi como meia, e eu recuei para volante, lateral. Depois disso, nós fomos, o César Sampaio também, um trabalho no Rio Claro, que nós tivemos o acesso no centenário do clube. Sim. Posteriormente a isso, eu fui para o Linense e levei o Danilo para o Linense. Esse eu tive uma participação direta, né? Tanto que depois disso, olha, quando acontecer qualquer coisa de ordem financeira, o senhor está junto pela oportunidade, não estou pedindo nada. Claro. E depois você sabe como é que é, né, Fred? Nunca chega isso a você. Então, quando eu falo sobre
Gratidão é se você foi importante para uma pessoa. À medida que a pessoa não tem essa gratidão, não te vê como um agente importante na vida dela, mas usa os méritos próprios que eu chegaria de qualquer maneira, rapaz, eu vou guardar uma coisa pior ainda dentro de mim. Eu vou ficar chateado por isso, mas não fico mesmo, sério. Nada. Carmino, muito obrigado por atender aqui o programa Bola Não Para. Fico feliz de reencontrá-lo mesmo virtualmente. Desejo sucesso para você, boa sorte. Tudo de bom, viu, Carmino? Fred, eu que te agradeço pela moral, pela oportunidade que você está me dando. Satisfação imensa em revê-lo, tá? Um grande abraço, né? Aos amigos também que compõem a sua... compuseram e aqueles que compõem a sua equipe. Muito obrigado. Prazer em revê-lo. Conte comigo, tá? Aí o Carmino Colombini é nosso convidado do programa de hoje, do A Bola Não Para, que volta semana que vem com mais uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até a próxima!